Uma introdução ao livro de Atos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Os capítulos 1 a 12 de Atos se concentram nas atividades do apóstolo Pedro. Os capítulos 13 a 28 destacam as atividades do apóstolo Paulo. Lucas estava com Paulo em algumas de suas viagens. Por isso, Lucas viu de perto alguns acontecimentos que registrou. Atos conta em detalhes a história do início das primeiras congregações e seu rápido crescimento. Os acontecimentos registrados em Atos começam onde o Evangelho de Lucas termina. Atos dos Apóstolos cobre uns 28 anos, começando no ano 33, quando Jesus voltou para o céu, até o ano 61, quando Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento de sua apelação a César. O livro de Atos foi escrito poucos anos depois do Evangelho de Lucas. E os dois foram escritos para a mesma pessoa, Teófilo. Você sabia? No seu Evangelho, Lucas chamou Teófilo de Excelentíssimo, indicando que, provavelmente, Teófilo era uma autoridade importante. Mas, no livro de Atos, Lucas não usou esse título, o que sugere que Teófilo já tinha se tornado um cristão maduro. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. No capítulo 1, Jesus diz que os seus discípulos darão testemunho dele até a parte mais distante da terra. Depois ele sobe ao céu. O capítulo 2 relata que 10 dias depois, no Pentecostes do ano 33, Espírito Santo é derramado sobre 120 discípulos. Mais tarde, naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas são batizadas. Os capítulos 3 a 9 mostram o zelo dos primeiros discípulos na pregação e os sinais milagrosos que eles fazem. Eles continuam pregando as boas novas com coragem, mesmo enfrentando muita oposição. Estevão, um dos primeiros cristãos, é até assassinado por causa de sua fé. Um homem chamado Saulo presencia e aprova a execução de Estevão. Mas pouco depois, Jesus aparece para Saulo na estrada para Damasco. Depois disso, Saulo se torna cristão e mais tarde fica conhecido como Apóstolo Paulo. Os capítulos 10 e 11 descrevem um período de paz para os discípulos. Jeová usa o apóstolo Pedro para levar as boas novas para os gentios, ou seja, os não-judeus. Nessa época de crescimento, a palavra cristão é usada pela primeira vez para identificar os discípulos de Cristo. No capítulo 12, volta a perseguição. Herodes manda matar o apóstolo Tiago e prende Pedro, que mais tarde é solto por um anjo. Os capítulos 13 a 21 descrevem as 3 viagens missionárias de Paulo, que ocorrem entre os anos 47 e 56. Paulo vai para Chipre e para algumas cidades da Ásia Menor na sua primeira viagem. Em sua segunda viagem, ele passa de novo pela Ásia Menor e vai para a Macedônia e a Grécia. A terceira viagem de Paulo dura cerca de 4 anos e termina em Jerusalém. Paulo escreve 6 cartas inspiradas na época em que ele fez a segunda e a terceira viagem. Segundo as informações registradas no livro de Atos, Paulo viajou aproximadamente 16.000 quilômetros. No capítulo 21, Paulo é preso injustamente em Jerusalém. Os capítulos 22 a 26 mostram a defesa de Paulo. Ele se apresenta perante Félix, o governador da Judéia, seu sucessor Festo e o rei Herodes Agripa II. Durante a sua defesa, Paulo apela para César, a maior autoridade romana daquela época. Os capítulos 27 e 28 descrevem a viagem difícil de Paulo a Roma, que inclui até um naufrágio. O livro de Atos termina com Paulo em prisão domiciliar,
aguardando o julgamento em Roma. Apesar de estar preso, Paulo se mantém ocupado pregando a todos que o visitam. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, note como o Espírito Santo deu poder aos discípulos. Como eles pregaram corajosamente apesar de forte perseguição. E como eles usaram os meios legais para defender o seu direito de pregar as boas novas do reino de Deus.